Bom dia, irmãos, e bem-vindos de volta à terceira semana de nossa série de estudos de Natal chamado Advento. Prepara-se para a vinda do Senhor. Se tu estás a juntar hoje pela primeira vez, volte e pelo menos assista o estudo da primeira semana, antes de assistir ao estudo de hoje. Na primeira semana, demos uma explicação sobre o que é o Advento e também explicamos o propósito do porquê de estarmos a fazer este estudo. Se tu tens nos acompanhado todas as semanas, tu sabes que estamos a usar cada semana para explorar um dos 4 principais temas do Advento, de esperança, paz, alegria e amor. Na semana passada, na segunda semana, focamos na esperança. Aprendemos o que significa esperança bíblica, como o povo de Deus demonstrou a esperança enquanto esperavam pela primeira vinda de Jesus, o Messias, e como nós hoje, como cristãos, continuamos na esperança enquanto esperamos que Jesus volte. E então, no final do estudo, eu lhe dei algumas referências para as leituras diárias de Bíblia sobre a esperança. Hoje, vamos explorar o tema da paz. Assim como fizemos na semana passada, devemos começar com a pergunta: o que essa palavra de paz realmente significa? Como foi usada a palavra paz na Bíblia? E o que ela significa no contexto em que foi originalmente escrita. Assim como na semana passada, eu vou te pedir para pausar este vídeo daqui a pouco e eu vou te dar indicações para ver um vídeo diferente, muito curto, de 4 minutos no YouTube, que responde a estas perguntas. Eu coloquei o link do vídeo na secção abaixo para ser mais fácil. Quando tu abrires o vídeo, vais ver que ele está em inglês. Então confirma que tens as legendas ativadas em português. Vamos lá então e assista agora o vídeo e eu vou te esperar a voltar. Bem-vindo de volta. Vamos rever alguns dos principais pontos que acabamos de aprender. Em primeiro lugar, aprendemos que a paz bíblica, no seu verdadeiro significado, quer dizer completo ou inteiro. Ou, em outras palavras, quando algo está em paz, está em um estado de plenitude integral. Porque a vida é tão complexa, com tantas partes e peças, relacionamentos e compromissos, quando uma parte de nossas vidas está fora de ordem, o desejo de restaurar e voltar a ter ordem às nossas vidas é o que significa desejar a paz. Além disso, aprendemos que a paz não é apenas a ausência de conflitos, mas também significa a presença de algo melhor no seu lugar. É por isso que quando 2 inimigos, ou 2 nações inimigas, passam uma época sem lutar uma com a outra, ainda não é possível dizer que essas entidades estão em paz uma com a outra. Não. Para que 2 inimigos realmente estejam em paz um com o outro, eles devem ir além da ausência de conflito e entrar em um estado de relações restauradas e reconciliadas entre si. Só então há uma verdadeira relação completa, plenitude relacional, ou na palavra bíblica, paz. Então, como a paz se relaciona com o nosso próprio bem-estar espiritual? Bem, quando o pecado entrou no mundo, depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus, o mundo daquele momento adiante, e a relação entre Deus e o homem se quebrou. No livro de Levítico, vemos que Deus deu leis ao seu povo para que eles pudessem saber inegavelmente que quebrar essas leis era pecado. E a punição pelo pecado sempre foi a morte. Mas como Deus sempre cuidou tanto do seu povo, ele também em Levítico estabeleceu um sistema de sacrifício animal, fornecendo um meio para Deus cobrir nossos pecados com a morte dos animais, em vez de com a nossa própria morte. No entanto,
Como mostra em Hebreus 10, versículo 4, o sacrifício dos animais nunca teve a intenção de tirar ou perdoar nosso pecado. Sacrifício animal só foi capaz de cobrir o nosso pecado. Deus usou o sistema de Levíticos de sacrifício animal para antecipar Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que um dia viria ao mundo e morreria na cruz por nossos pecados. E agora, a todos que aceitam o sacrifício de Jesus Cristo e confiam nele, nossos pecados não estão apenas cobertos, como cobrir um tijolo em falta na parede, mas nossos pecados são completamente perdoados por Deus. E Deus não apenas põe um tijolo novo nas partes quebradas da nossa parede ou em nossas vidas, mas Ele nos transforma em uma parede totalmente nova. Irmãos, quando damos nossas vidas a Cristo, nos tornamos uma nova criatura. Cristo vive dentro de nós. E quando Cristo vive dentro de nós, nos tornamos completos, restaurados, espiritualmente inteiros. Nós temos em paz com Deus. Agora, como tudo isso se relaciona com a época de Natal? Como isso se relaciona com o Advento e a comemoração da vinda de Jesus Cristo? Bem, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 7 até versículo 14, vemos a história do primeiro advento de Jesus em seu nascimento. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Irmãos, quando Jesus Cristo veio a este mundo em seu primeiro advento, Ele veio para fornecer um caminho para os pecadores estarem em paz com um Deus Santo. O próprio Jesus diz em João 14, versículo 27, Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. E Jesus não é apenas o príncipe da paz, como é chamado em Isaías 9, versículo 6, mas ele literalmente é a própria paz. Jesus é a personificação literal de paz. Em Efésios 2, versículo 14 até 15, diz: Porque Ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, e, na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Agora, irmãos, vocês devem estar a se perguntar: mas espera, Hollis, Jesus não disse em Mateus 10, versículo 34, que ele não veio para trazer paz à terra? É verdade que neste versículo o próprio Jesus disse: Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. No entanto, quando tu lês toda a passagem deste texto, tu vês que Jesus está a falar sobre o conflito interpessoal que pode surgir como o custo de segui-lo. Jesus está a dizer: minha missão principal não é fornecer uma maneira de pecadores estarem em paz com outros pecadores.
Em vez disso, a missão principal de Jesus é fornecer uma maneira dos pecadores estarem em paz com seu Deus Santo e Todo-Poderoso. Só quando isso acontecer é que podemos ter uma verdadeira paz interior. E quando tivermos a verdadeira paz, então podemos efetivamente fazer as pazes com os outros. Então, o que tu podes fazer nesta época do Advento em relação à paz? Primeiro, se tu nunca percebeste o peso do teu próprio pecado pessoal e a tua necessidade urgente de um Salvador, eu te encorajo e te imploro a clamar a Deus agora, confessando os teus pecados para Ele e pedindo a Jesus que se torne o Senhor da tua vida e partir deste ponto em diante. Jesus já pagou o preço e tomou a punição por teus pecados. Tudo o que tu precisas fazer é receber este presente gratuito com humildade e simplesmente, como uma criança recebendo um presente de Natal. Quando tu fizeres isso, Deus faz de ti uma nova criatura. Ele entra dentro de ti e porque Ele próprio é paz, nesta plenitude interior, na totalidade, a paz agora se torna tua. Este é o melhor presente que alguém poderia receber nesta época de Natal. Agora, se tu já és cristão, saiba que Deus nos chama, como seus seguidores, a viver em paz com os outros. E Ele até nos encoraja a lutar pela paz e até mesmo fazer as pazes. Lembrem-se, irmãos, que a paz não é apenas a ausência de conflito. É então substituir o conflito por algo ainda melhor. Para nós, como cristãos, Deus não apenas nos livra do conflito que tínhamos com Ele, dando-nos a morte que merecemos, mas Ele então nos dá algo infinitamente melhor no seu lugar, algo que não merecemos, que é a vida eterna num relacionamento reconciliado com Ele. Quero vos encorajar, nesta época de Natal, a moldar este comportamento de piedade e pensar nesses relacionamentos da tua vida onde houve conflito recentemente. Ou talvez tu tenha um conflito do passado com alguém, mas tu ficaste por aí. Quero te motivar a considerar qual seria o próximo passo para fazer as pazes, que é tentar reconciliar esta relação. No mínimo, mesmo que a tua tentativa não seja bem recebida, pelo menos tu terás demonstrado a atitude de Cristo na vida de outra pessoa, feita à imagem de Deus, durante esta época maravilhosa de Natal. Irmãos, assim concluímos o ensino de Advento desta semana sobre a paz. Por favor, tira uma foto da tela para que tu saibas quais são as leituras diárias da Bíblia desta semana em relação à paz. Esta semana, pense em maneiras de como tu podes agradecer a Deus pela paz que Ele nos dá. E também tente encontrar formas de fazer as pazes com os outros esta semana. Foi uma alegria estar com todos vocês hoje e estou ansioso para a próxima semana, quando falarmos sobre o próximo tema do Advento, que é alegria. Até a semana que vem.